Bom, pessoal, agora vamos obter a equação do plano tangente a uma superfície, quando a superfície é parametrizada. E o primeiro que eu vou fazer é lembrar qual é a equação do plano para um plano, e depois vamos escrever um plano em forma parametrizada, ok? Então vamos lembrar como é a equação de plano. Imaginemos que nós temos um plano e nós conhecemos o vetor normal ao plano, isto é, um vetor que em qualquer ponto ele é perpendicular a esse plano. Então, se nós conhecemos um ponto do plano, vou chamar a esse ponto de R0, e esse vai ser um ponto que começa na origem e acaba no plano, certo? Este vou chamar de R0. É um vetor em 3 dimensões que está no plano, ok? Na origem. E se eu conheço esse vetor e conheço n, então qualquer vetor, vou supor, vou considerar um outro vetor que acaba no plano, vou chamar esse vetor, por exemplo, de R1. Para esse vetor, vamos a considerar o vetor resultante entre a diferença de R1 e R0, ok? O vetor resultante dessa operação é um vetor que é paralelo ao plano. Graficamente, é um vetor que começa em R0, e acaba em R1. Essa é a representação gráfica, realmente esse vetor está aqui, mas ele é um vetor paralelo ao plano, R1 menos R0. Sim? Se ele é um vetor paralelo ao plano, então o produto escalar entre este vetor, o vetor formado pela diferença de vetores, e o vetor normal ao plano é zero. Por quê? Se este vetor é paralelo ao plano e n é perpendicular ao plano, então eles são perpendiculares e o produto escalar é zero. Se eu considero qualquer outro vetor dentro do plano, outro vetor que acaba no plano, imagina, este é o vetor R2, ok? E faço a mesma operação, considero a diferença entre R0 e R2, é um vetor que começa em R0 e acaba em R2, ok? E de novo, este vetor ele é paralelo ao plano, ok? Então o vetor formado pela diferença R2 menos R0, ele é paralelo ao plano, e se ele é paralelo ao plano, então ele é perpendicular ao vetor que é perpendicular ao plano, isto é, a n. De novo, esses daqui são perpendiculares, assim, ok? Então, eu posso assegurar uma coisa: todo vetor R, com componentes x, epsilon e c, tal que R menos R0, produto escalar com n, seja igual a zero,
está no plano definido por R0 y N, ¿ok? Onde N es un vector perpendicular no plano. Este llámase de vector normal, y R0 es un vector no plano, ¿ok? Voy a llamar esto de ecuación 1. Esta de aquí es ecuación no plano, ¿sí? Todos los vectores R con componentes x, epsilon y z tal que satisfacen esta relación están dentro de do plano definido pelo vector normal n y R0, que es un punto en particular do plano. Entonces, eso sería a ecuación do plano 1. Voy a colocar así, solo para que fique claro. Ecuación 1 es a ecuación do plano. Ok? Agora vou fazer outra coisa. Uma coisa é a equação, que representa uma superfície, e uma outra coisa é a representação vetorial da superfície. Bom, representam a mesma superfície. Agora vamos ver como seria a representação vetorial do plano, ok? Tem diferentes formas de representar o plano, mas eu vou escolher aqui uma. Lembre que para uma curva, para uma reta, nós podíamos representar ela vetorialmente como un vector R que dependía de un parámetro só, igual a R0 más T veces o vector B, ¿ok? Este vector B llámase de vector director y es un vector paralelo ao plano, a la red. Ok? No caso do plano, nós precisamos dois vetores diretores, isto é, dois vetores paralelos ao plano. R vai depender de dois parâmetros, U e V, e ele é igual a um vetor que está no plano mais U vezes A, que é um vetor diretor, um vetor paralelo ao plano, mais V vezes B, que é outro vetor. A e B são vetores paralelos ao plano. Eles são A e B são não paralelos entre eles, ok? Então, se eu conheço
dois vetores paralelos ao plano, eu posso descrever esse plano de forma vetorial desta forma, ok? Se eu conheço três pontos no plano, vou chamar R0, R1 e R2, tal qual na imagem aqui. Eu posso formar esses vetores A e B, simplesmente A seria R1 menos R0 e B R2 menos R0, ok? E substituir na equação 2. Agora, da equação 2, nós podemos obter as equações paramétricas do plano. Isto é simples. Se R de UV tem componentes X, Y e C, A tem componentes A1, A2 e A3, e B tem componentes B1, B2 e B3. Da equação 2, vamos obter o seguinte: temos que X, que depende de UV, Y, que depende de U e V, e C, que depende de U e V, é igual à suma vetorial de esto aqui. Então, vou supor também que R0 tem componentes X0, Y0 e C0. Se eu faço a suma vetorial, o resultado é X0 mais U vezes as componentes de A seria U vezes A1 mais V vezes B1, certo? Na primeira componente. Na segunda componente ficaria Y0 mais U A2 mais V2, e na última componente vou obter C0 mais U A3 mais V3, ok? E esta daqui define as equações paramétricas do plano, ok? Então, dois é a representação vetorial ou a representação paramétrica do plano. Para ela, nós precisamos dois vetores paralelos ao plano, ok?